Enfim, no dia 2/4/2014, a gente não tinha a menor ideia que esse dia era o Dia Mundial do Autismo, a gente foi numa consulta, a gente entrou lá, eu, ele, o Gabriel, em meia hora a médica falou: você quer saber? E pensei eu comigo: não, estou carente, estou precisando de uma amiga, vim aqui para conversar. É óbvio que eu quero saber, né? Paguei mó grana na consulta, enfim, eu quero saber. E aí eu falo para ela dá risada, mas eu falo que ela foi delicada como um hipopótamo com a gente. Mas ela precisava falar desse jeito, que talvez se ela fosse muito gentil, muito delicada, não ia funcionar. Ela falou: olha, seu filho está dentro do transtorno do espectro autista, isso é um espectro, tem várias características. Com essa idade a gente não pode fechar um diagnóstico, mas não adianta você ir para casa e passar num outro médico, que vai falar que ele não tem nada, e aí você vai ficar feliz que ele não tem nada. E aí, daqui 2 anos, você vai voltar aqui e você vai falar: doutora, você tinha razão, ele tem o autismo, e você perdeu 2 anos de estimulação para o seu filho. Então, olha, ele tem que fazer a aba, onde você mora, tal lugar, está aqui, tem os papéis explicando o que é autismo, está aqui o telefone dos profissionais. E aí, foi assim, não foi? Exatamente. Olha a colaboração incrível que ele deu. E aí a gente voltou para casa. Eu, ele, o Gabriel, os papéis explicando o que era autismo e os telefones dos profissionais. E agora, assim, o que a gente entendia de autismo era de criança que faz assim, e a gente precisava resolver o que a gente ia fazer com o Gabriel. Eu acho que as fases que a gente passa quando a gente recebe um diagnóstico tem tudo a ver com a nossa personalidade, né? Tem pessoas que sofrem, tem pessoas que negam, enfim, cada um tem o seu jeito de lidar com isso, mas o nosso jeito não é um jeito de sofrer. Então, assim, eu sei que nós somos exceção, você também foi exceção, mas não é o padrão. A maioria dos pais sofrem, ficam chorando, negam, enfim. Mas isso, infelizmente, sei lá, para a gente foi felizmente, mas nós fomos diferentes, a gente foi a minoria, e a gente tinha que saber o que era aquilo, a gente tinha que entender o que era autismo, porque a gente tinha que resolver o que a gente ia fazer com o Gabriel. Não é uma coisa assim, você tem um problema no joelho, você vai gastar 200 pau numa cirurgia, mas você está curado. Você vende carro, você vende casa, você pega empréstimo, vende o rim, enfim, você faz a cirurgia e está tudo resolvido. Mas o autismo é uma coisa para a vida inteira. A gente tinha que saber o que fazer, o tipo de terapia, e a gente vai perguntar para quem? Dr. Google. Né? O Dr. Google responde todas as nossas perguntas. Só que responde de um jeito do Dr. Google. E aí eu fui procurar o que era a aba. E a aba, eu entendia que era um negócio de adestrar cachorro. Eu falei: nunca que eu vou fazer isso com meu filho. De jeito nenhum, ficar dando MM para ele aprender a fazer as coisas, não vou. Né? E a gente decidiu que a gente não ia fazer aba com ele de jeito nenhum, porque a gente não queria limitar o aprendizado dele. E nós passamos quase 30 dias estudando o que era o autismo. Ele ia trabalhar, ele me mandava links do escritório, lê esse artigo, assiste essa tese, faz não sei o quê, e a gente, às vezes, varava a noite discutindo aquilo que a gente tinha estudado, até a gente chegar a algumas conclusões. A gente também pensou que nem necessariamente a gente ia ter dinheiro para pagar terapia particular a vida inteira. Então, a gente passou por todos os lugares públicos. A gente foi para o CAPES, que é o atendimento da prefeitura. A gente passou pela PAI. A PAI, em São Paulo, não atende autistas. A gente passou, depois a gente entrou numa fila de um centro de referência que tem de autismo, que é do estado de São Paulo, que é administrado pela Santa Casa. A gente ficou quase 7 meses na fila de espera para ele ter um atendimento ali, e o Gabriel ficou quase 1 ano em atendimento nesse centro. Porque a gente não sabia por quanto tempo que a gente ia poder pagar um bom convênio com bons terapeutas. Então, a gente queria que ele tivesse a fichinha dele aberta lá em todos os lugares, porque ele ia precisar de atendimento para o resto da vida. E, então, a gente resolveu fazer uma consultoria com eles. E eles falaram que era para a gente montar um vídeo com situações do dia a dia do Gabriel, junto com a família, nas atividades simples dele, e mandar para eles. E aí eles analisaram, a gente fez um vídeo... A gente não, ele, né? Porque eu não faço as coisas. Respondeu um questionário também. Mandaram um questionário. Ele é o cara dos testes, então, a gente montou esse vídeo e mandou para eles. Eles analisaram todo o vídeo, e aí eles fizeram umas 3 horas. A gente tinha contratado 1, né, amor? Não, mas eram 3, virou quase 4. Enfim, a gente fez uma consultoria grande com eles, e foi ali que a gente, na verdade, começou a entender melhor o que era o autismo. Porque aí eles... a Patrícia, né? Mariana, que fez a consultoria com a gente, ela foi explicando o que era o autismo, e ela foi explicando que a criança tem
fases de desenvolvimento, que você precisa aprender isso, para depois aprender aquilo, para depois aprender aquilo, para depois chegar aqui. É como uma construção de uma casa, que não adianta eu querer colocar o telhado se eu não coloquei alicerce, se eu não coloquei as paredes e tal. E aí ela foi explicando, ela falou, olha, dicas, por exemplo, quando acontecer assim, vocês devem reagir de tal forma. A gente precisa estabelecer objetivos para o Gabriel. Então, para os próximos meses, o Gabriel tem como objetivo aprender tal, tal e tal coisa. E aí, parece que a gente pegou o ritmo da coisa, sabe? Entendeu melhor o que era o autismo e a gente conseguiu começar a trabalhar com o Gabriel. Óbvio que desde sempre, se eu estou pulando alguma coisa, você fala, amor, que eu nem estou olhando para... Agora que eu estou olhando, o que a gente... Fica à vontade. Ah, tá. A gente comprou um livro que fala a respeito de brincadeiras que estimulam o desenvolvimento da criança. Ele achou um sebo, está na próxima tela, eu acho, não está? Um outro livro que fala sobre o desenvolvimento do dia a dia assim, das crianças, o desenvolvimento... Como é que é, amor? Esse aqui é um livro super antigo, esse passo a passo aqui, mas é muito legal. E aí ele fez todos aqueles testes. O que a Aline estava ensinando vocês fazerem, a gente aprendeu no Google. A gente não, ele. Eu era a mãe que respondia as perguntas e ele era o profissional que fazia as perguntas. E nós fizemos um monte de teste. Ele precisa de dados, ele é um cara da informática, dos números, dos dados precisos, e eu sou a que viaja, né? E aí a gente vai fazendo testes. E por que era tão importante a gente ter os testes? Para a gente saber onde o Gabriel tinha mais dificuldade, para a gente saber onde estimular mais o Gabriel. A princípio, a gente fazia esses testes a cada 3 meses, para medir a quantidade de desenvolvimento dele, e para saber onde ele estava desenvolvendo menos, onde a gente atacava mais, sabe, em atividades. Desde sempre ele teve profissionais que cuidaram dele. Ele fazia 2 vezes por semana fono, 2 vezes por semana psicóloga. Você quer falar alguma coisa aqui? Não. Posso falar. A ideia, na verdade, é que quando a gente começou a ler sobre o assunto, a gente percebeu que quanto mais cedo, né, é estimulado, dá mais resultado, e quanto mais tempo de estimulação, melhor. Então, que o ideal seria de 20, 25, 30 horas semanais. E nós não teríamos condições de fazer isso. A gente não tinha dinheiro para isso. Terapia. Não tinha e a grande maioria das pessoas não tem essa condição de colocar uma criança 20, 30, 40 horas por semana fazendo terapia. Então, como ele já fazia as 4, 6 horas por semana, a gente queria ter uma forma de não atrapalhar a terapia e nem substituir, isso nunca, né, ia acontecer, mas de poder, em casa, fazer alguma coisa que fosse útil. Então, já que ia brincar com ele, não ia fazer qualquer brincadeira, fazer uma coisa mais direcionada, alguma coisa que fosse para os pais mesmo, e que pudesse potencializar o que estava sendo feito nas terapias. Então, esse livro, inclusive, esse vermelhinho, ele é bem legal. Ele parte desse princípio dos estágios de desenvolvimento da criança. Então, você responde ali um questionáriozinho simples e você tem direcionamento. Então, o contato visual, você vai começar com um pouquinho por vez, tal. Então, tem as brincadeiras ali para estimular aquilo. Depois que passa para um outro estágio, as brincadeiras vão ficando um pouco diferentes. Mas sempre com brincadeira, com coisas simples, coisas para fazer em casa, com os pais. E aí a gente começou a fazer isso daí várias horas por semana, né? A princípio, quando a gente recebeu o diagnóstico, eu ficava com ele de 3 a 4 horas, todas as tardes, em casa, brincando com ele. Toda tarde, de 3 a 4 horas. A gente mudou o nosso ritmo de trabalho, eu ficava no escritório só de manhã, e à tarde ele estava na escola. Nessa mesma época, ele entrou na escola, uma coisa muito legal, nos primeiros 15 dias de aula, a escola já nos chamou para dizer que tinha alguma coisa diferente no Gabriel. Foi na mesma semana que a gente foi na neuro, e a gente ficou quietinho. A gente falou, não vamos falar que a gente foi na neuro, vamos ver o que a escola vai falar. E a escola estava chamando a gente para dizer que ele não estava acompanhando como as outras crianças e tudo. Quando ele estava na escola, nessa idade, ele só queria saber de números. Números. O mundo dele era números, depois ele deixou as cores entrarem. Então, eram números e cores. Mas ele ficava o tempo todo olhando para números que tem na parede, normalmente na escolinha já tem aqueles numerinhos. No final do ano, o EVA já estava até meio afundado, de tanto que ele ficava passando o dedinho em cima. Na porta das classes tem número identificando qual é a sala de aula. Então, ele andava e ficava falando, ou assim, com os dedinhos, contando o número. E ele ficava muito, muito tempo deitado de barriga no chão, tipo um tapete, sabe? Com o nariz enfiado assim no chão. Ele ficava muito tempo desse jeito. E ele balançava o bumbum, assim. Ele ficava deitadinho, parece que ele estava encoxando o chão, sabe? Ele ficava balançando o bumbum. Muito, muito tempo. Não falava com ninguém.
E aí eu comecei a pedir na escola que eles mandassem para a gente, na agenda, tudo o que estava acontecendo, o que eles ensinaram naquele dia.